Olá galera, tudo bem? Estamos finalmente no episódio 4, pessoal, incrível. Infelizmente não sei se é a parte 3, então eu espero que essa seja a parte 3 do episódio 4 do tão jogo grandioso chamado Duskwood. Então vamos lá na conversa continuar com o Rich. E ele demonstrou um intelecto absurdo, apenas disse que isso não tem importância. Isso foi muito... Alice menciona que para ela essa conversa já deu o que tinha que dar e apenas... Verdade! Eric pergunta se ela está fugindo e Duke apenas pede para ele calar a boca porque ele acabou falando demais. Vou voltar para a oficina. Uma estranha, questionando se elas não podem mesmo. Ela não termina o raciocínio, mas o que percebemos é que ela está emitindo uma aura sinistra que acaba contaminando os outros alunos. Começa a falar coisas do tipo que os plebeus são mesmo inúteis e que a partir de agora vão acreditar somente na Santa Alice. Que por sinal, plebeia, mas beleza, deixa abaixo. Curtis então menciona que elas estão se contradizendo e nem percebe. E eu caí na gargalhada nesse momento, porque ele mencionou justamente o que eu tinha pensado. Enfim, apenas com a Elisa, e diz que a parada ali tá estranha. você acha do que... lado de fora, onde vemos Alicia, Duke, Harry e Jill. Alicia lamenta. Meu Deus, gente, ele foi marcado! Jill falou pra ela que o lobo selvagem de fato apareceu por ali e que isso aconteceu no momento em que ela estava trancada treinando. Ela acha que isso definitivamente é um problema. E Jill apenas mencionou que por mais estranho que seja, foi isso mesmo que aconteceu. Alice então começa a pensar e diz que ele deve ter sido enviado pelo reino de Laval, mas Jill questiona... Ó, a gente ainda foi marcado na entrada. Diplomáticas. Alice então chega a uma conclusão. Eles provavelmente queriam as informações sobre a Santa, porque se ela fizer jus à lenda, certamente será uma ameaça. Duke então levanta e diz que vai pegar Alice emprestada um pouco, e nisso os dois sobem para uma espécie de esconderijo secreto dele dentro da academia. Ele vai então direto ao ponto e pede para que o lance relacionado ao seu tio Bill fique nas mãos dele, e ela questiona como ele sabe disso. Ele menciona então que também tentou ir à Vila Loana antes mesmo dela. Ele diz que as circunstâncias nas quais a vila foi colocada precisam ser retificadas, e que por conta disso, de tempos em tempos, ele conversa com o próprio tio. Alice demonstra surpresa por tudo isso e questiona se ele sabe se o tio posso... de Will e Duke, naquele clichêzão desgraçado na mão na parede, diz que ela não mas de nada disso, mencionando que ele quer que ela pare de pensar em Laval, dizendo que ele quer que ela só pense nele. Eita, caralho, do nada. Ele pode tenta meio que tivemos uma aproximação, e eu só posso dizer que se ele procurou contato, o contato veio, mas não da forma como ele esperava, porque o que resultou no flerte foi uma singela cabeçada e de forma bem clara, ela apenas afirmou que ela não se submete a ninguém além dela mesma e que não permite que ele tire a liberdade dela. E ele demonstrou uma apreciação absurda pelo masoquismo, comenta que o fato de ela querer ser livre é o que deixa ele ainda mais louco. E enquanto Alice caminha por ali, ela apenas pensa que foi por pouco. Durante a aula, o professor explica aos alunos que uma doença tem se tornado um problema sério para eles. Eu não queria contar nada sobre esse negócio. Bem, eu Enquanto a galerinha do bem ali começa a mencionar que o servo não sabe se colocar no seu lugar. E toda aquela papagaiada elitista que faça com que a gente já ferva o sangue com menos de 1 minuto de episódio. O professor então pede pra galera guardar suas opiniões pra si mesmo, e eu já acho que preconceito não é opinião. Mas, exato, enfim, era isso que eu quis dizer. Complexa, que deixa todo mundo de queixo no chão. Mencionando que o Hildebon é tido como o principal vetor dessa doença. Conforme a cena evolui, Alicia menciona que Jim está cada vez mais confiante e tal, e ele demonstra a resiliência de saber que não tem o que fazer, que vamos fazer agora. Não resolve nada e só piora pro lado dele. E enquanto os dois são de aquela mudança da foto do vilão tá de louco, gente. Let's go. Mencionando que ela é uma vilã dedicada e tal, Bel cola por ali, diz eu que acho essa que é mais uma das características que torna a Ali mais fofa ainda, e ela com os outros as lendas. Conforme a cena evolui, vemos que a bancada do bem caminhando pelos corredores do colégio, até que eles veem o pessoal batendo papo ali na sala. E a heroína, a santa, a boa moça, a prendada, a alecrim dourado, que nasceu sem ser semeado, quem diria, hein? Ela simplesmente escuta do que chamando a Alice de fofa e fica pistolita das ideias, armando a tromba com força. A cena então corta e vemos que a Alice está comentando sobre a má qualidade das águas do rio e que isso tem a ver com o rápido desenvolvimento do reino de Laval e a consequente poluição que eles emitem nele. Nem tem como eles sequer propor uma negociação sobre isso, pois as relações entre os dois reinos é bem complicado. Alguém não gosta de você, Rich? Em Laval existe um antídoto para essa doença, uma erva medicinal chamada MAD, e que ela só cresce nos penhascos íngremes ao norte do reino. Aí você menciona que Jill sabe muito sobre essa doença e o garoto explica que nem tem como ele não saber. Diz aí, Rich. Rich. Os mais afetados por essa doença é justamente
justamente a Vila Luana. E que pela situação lá ser precária pra cacete, quem se infecta com a doença normalmente vai de vala. E que ele pesquisou muito pra tentar resolver esses problemas, mas não tem ideia de que forma fazer isso. E a Alicia ouve tudo isso com muita atenção. A cena então evolui e vemos que a Bel pergunta ao Duque se ele vai interferir no Tudo sono com de o Alicia, e o Duque menciona que se o tudo Alf fosse baseado em disse apenas a sua Cleo vontade, que tudo que ele a mais Hannah queria era ter ela ser levada à consolada. floresta Mas enganou pelo ela também homem sem significa que rosto. ela O deixa de quê? ser quem é, e foi por essa pessoa que ele caiu de encanto. Se a Bel aproveitou Eu pra iria focar te nele, contar menciona sobre que a isso, Zona tá então. apaixonada e tal. A cena muda mais uma vez. Verdade. E enquanto o sino toca, vemos que Jill e Alice estão ali com alguns livros. E a Alice menciona que esqueceu um deles na biblioteca. E Jill mencionou que vai fazer a mão e buscar pra ela. E enquanto ele vai até lá, Alice surge por ali, chama por Jill. Ele pergunta o que ela quer e ela menciona que gostaria que ele participasse de um grupo de estudos com ela também. E eu já pensei que aí tem treta. Ela até tenta convencer o garoto aí, mencionando que sabe que ele veio da Vila Luana, pois o Albert, o Chorume, mencionou que ele veio de lá. E ela gostaria de saber mais sobre a vila. Jill mencionou, meio que desdenhando, que soube da dissertação dela, que falava sobre a pobrezinha Vila Luana. E ele se defende, dizendo que não tinha refletido o suficiente sobre esse assunto na época. E é justamente por isso que ela precisa estudar ainda mais, para entender a vila e para se entender com os moradores de lá. Jill apenas diz que a vila, meio que do jeito que está, consegue progredir ali com seus próprios esforços. Essa e que dá muito é sentido. uma Porém, ele acha que tanto as pessoas da vila quanto as pessoas de fora da vila dificilmente conseguiriam se entender em condições normais. E Liz menciona que ela também pensa que no início pode ser realmente complicado, mas ela acredita que com um pouquinho de jeitinho e esforço, tudo pode se encaixar. E bem, além da essa infeliz, certeza então, começa a bem emitir que aquela aura que enfeitiça todo mundo, e era óbvio que o Jill não seria imune a isso. Ela vai descendo as escadas, cantarolando aquela porcaria de perguntando se a Jane é a responsável por aquilo. Jane, por sua vez, responde que a Carol está com uma aparência patética por culpa da Alicia. Sim, tudo a ver, parte 2. Alicia, assim como eu, pergunta o que tem uma coisa isso a ver realmente com a outra. significa E ela menciona que ok, basicamente Rich. o olhar de admiração que essa garota Ele tinha por vai Alicia, levar enquanto a nossa prota atacava a Alice, a enojava. Ela então pergunta a Carol se ela tinha a Alicia, questionando se ela também gostaria de lhe humilhar do jeito que a Alicia a humilhou. A Alicia então menciona pra surtada que ela já entendeu que foi o ressentimento por ela que causou tudo isso. Mas o que ela não entendeu é o motivo para tanta violência, questionando-se o fato de ela não conseguir vencer a argumentação fez com que ela precisasse apelar. Jane, por sua vez, algo continua assim. blá blá blá, sem sentido, mencionando que a guria deve ter deixado o cabelo crescer por admiração pela Alicia. Mas que agora isso simplesmente acabou. Carol então começa a chorar por tudo que está passando, enquanto Jill menciona o quão cruel Jane é. E a surtada, bem, ela responde que a cruel é a Alicia, mencionando que alguém que a considera Não a nossa acredito. fruta uma ídola, Você está acha? sofrendo pra cacete, A enquanto a Jess, própria Alicia fica com você cara de não irá indiferença. Alicia, por sua fora vez, diz disso. que sim, ela é completamente indiferente a isso. Essa Pois se é for verdade que a Carol a admira e que se o ideal de mulher que elas almejam é o mesmo, Para mim. nem ela mesma Para. deve se importar por algo tão insignificante, mentalizando que nesse momento só se ama a vilã de verdade se for odiada. Jane então começa a gritar, mencionando pra todo mundo prestar atenção para ver como ela nem se importa com a Carol. Mas que isso só aconteceu por causa da Alicia. Carol então se levanta e argumenta que nada disso Vocês aconteceu dê por causa da todos Alicia, pois quem cortou o cabelo dela foi ela. Então ela é a responsável. E gente do céu, como é bom ver a Carol se erguendo contra esse embuste. Jane então olha pra Carol e a vê a Cleo Alicia está nela. em Isso perigo. faz com que ela avance com a tesoura para literalmente mandar a menina de arrasta. Mas dessa vez Alice estala os dedos e a paralisa, fazendo com que a tesoura voasse para sua mão. Jane se assusta e pergunta o que ela pretende fazer com aquela tesoura. E ela simplesmente mete a tesoura no seu próprio cabelo, mencionando que bem, agora ela e a Carol combinam. Nada com a vilã mais herói do que qualquer herói, né, gente? A Carol simplesmente transborda de felicidade. E Jill menciona que as atitudes dela sempre surpreendem. Todo mundo olha pra Alicia com alegria pela atitude nobre que ela demonstrou ter. Mas é importante deixar claro que sempre Você tem vai um grupo nojento pra estragar os momentos de coração quentinho na hora. É impressionante. Olha pra essas três. A cena muda e vemos que o Duque está olhando pra Alicia, mencionando que ela está tão linda que lhe dá até raiva. E eu tenho a sonora gargalhada com esse comentário. Ouvi as palavras do Rio. Se a Lisa primeiro a ver aquilo tudo, e ela
não sair desse grupo. De quantas vezes já ouviu esse comentário durante essa semana. A Mel então cola por ali e diz que faz as palavras do casal também, pois ela acha que o cabelo dela combinou demais com ela. Enquanto a Mel tá de grude com a Alicia, olha a cara de ciúme do Duque, gente, meu Deus. Eu Esse acho episódio me venceu por completo com sua comédia. Mel mencionou Sim. então que ficou sabendo que a Ariane teve mais um momento de glória e que a Carol pediu para que ela agradecesse pelo apoio, mencionando na sequência que Carol é sua prima, mencionando também que ela ficou muito feliz de ela ter arrumado Sim. o cabelo dela e tal. A cena então muda e Curtis repara que o número de garotas com corte de cabelo curto aumentou e só me veio a palavra sororidade em mente enquanto penso sobre esse momento do episódio. Finn menciona que ele está sempre atento a tudo e Curtis expressa que ele está admirado pelo impacto causado pela Alicia, mencionando que enquanto a Alicia levantava a mão para responder uma pergunta e o irmão nojeira ali com seu brother dava com desgosto, havia meninas por ali que a aplaudiam, mencionando que parece que a aprovação da Alicia Mais não é um mais pouco. uma unanimidade como a outra hora. Vemos então que duas imbecis começaram a gritar com algumas meninas que estavam por ali, mencionando para elas saírem ali, porque aquele lugar era da Liz e delas, e que se elas passaram pro lado da Alicia, elas deveriam ir embora. Curtis então vai até lá, mencionando que a galera vai acabar envelhecendo mais rápido por conta da atenção, então é melhor todo mundo ficar de boa, perguntando inclusive se elas não gostariam de fazer companhia para ele, enquanto o Finn apenas sorri e menciona que ele foi bem indiscreto nessa, apagando um incêndio ali de maneira pontual. Finn acha incrível a Alice instigada nas mudanças através dos exemplos e de suas atitudes, mesmo sendo tão odiada como ela era, e eu só penso que nada é melhor para ensinar as pessoas do que dar o próprio exemplo. Vemos então conforme a Alice e Tim estão caminhando, aparentemente as pessoas estão admirando eles. Ele menciona Sério, que Elisa, seguidores nós só dá um tempo a nós sobre isso. talvez ela deve ter desenvolvido carisma, só que um carisma do mal. A guria ainda sonha em ser Verdade. gente. E vocês podem ver que nem o Jill tancou essa aí. Conforme ela caminha, ela pensa que de fato essa mudança toda não parece normal, mencionando que tudo está muito estranho. E ao fundo escutamos alguém aos gritos perguntando a alguém os motivos dela estar fazendo essa cara de vítima. E vemos que o trio Parada Dura está fazendo bullying com a Jane. A garota central diz que a culpa é dela por ela ter ganho fama de mentirosa e que por culpa dela também todo mundo está questionando a lógica da Liz, mencionando que alguém como ela não deveria sequer respirar o mesmo ar que a Liz. E carai, pegou pesado nessa, hein? Vemos que a Alice e Jill estão observando o rebuliço de longe. Eu não estou falando com Com o você. cabelo comprido, mandou um vai chorar, manda áudio, pedindo pra que ela escuta Cara, cara de choro eu já atrás da frente lambida e tal. Elas continuam o bullying de Eu forma não frenética. Eis que simplesmente deixar umas bolas de lama não estouram bem na força delas, sair do surgindo grupo. completamente. Pelo menos eu esperava até que todos Não. Depois da Hannah, todos iriam para algo absoluto. Nós culpa alguém a briga do hospital. A Elisa fica com ao grupo todo o tempo, nesse tempo. Ainda mais que ela para E a Alice, ao invés disso, estala os dedos deixando de ir e diz que se ela quer chorar, ela não precisa se E segurar. agora Jane, então, diz pra não você vai subestimá-la e que ela não vai chorar. Enquanto a Alice menciona que pelo visto A ela Hannah entende também chorar uma forma faz generosa, parte mas que desse grupo. ela mesma não vê Nós nenhum problema vamos nisso, encontrá-la, pois, segundo ela, a Hannah, nada é melhor mas pra ajudar só alguém a amadurecer do que com a viver ajuda frustração. da Elisa. Jill, Jane, eu e até você, 1-0 para Elisa. Eu agradeço, Jesse. Eu também quero que a Elisa fique. A Lily você sabe que Hannah significa muito para mim. Que criar a Elisa é a chave para isso. Agradeço por Claro, o sequestrador grava um vídeo seu. Pesquisas e bem, pela cara da moça parece que ela encontrou algo interessante. Isso, o episódio acaba e que episódio gostoso tivemos hoje, hein? Foi muito
Ameaça que você está. Esse cara pode levar a isso ainda mais longe por causa de uma pessoa totalmente. Eu não sou mais alguém que uma pode ser um próximo. Ela vai acabar com as provas. Thomas e não, desculpa. Eu entendo. 2-1. Você pode adicionar ajuda. Sim. Rich, qual é a sua opinião? Sim. O quê? Isso mesmo. Você não pode fazer isso. Por que isso, Rich? Pela primeira vez que a Lisa tem um bom coração, gente, com o misterioso hacker. Por outro lado, eu também não voto com a. Então eu não vou escolher nenhum dos dois lados. Que isso, gente? Tudo espalhado. Ótimo, Rich. O que vamos fazer agora? Isso aí não é coisa de Lohane, de Ian. Não, eles nunca fizeram. Vamos ter que esperar pelo Uden. Tudo aberto. Tenho certeza. Olha. Ótimo, agora meu solta. Meu, mas que diabos. Votos. Caramba. Então. A pessoa que traz o número sobre a cabeça. Interessante. Muito difícil. Ficar lá rodando vocês dois. Eu não pergunto. Você acabou de ver isso agora, não é? Eu não disse para ele falar isso. Esse cara é muito assustador. Ele quis que tivéssemos medo dele. Agora, ou que a gente... Parece que ele gosta de você. Como assim? Bem, eu acho que os votos
Deu pra gente conversar. Geralmente. Ó, a primeira vez que você mandou o roxinho. Meu Deus do céu, gente. Gente. Adicionei o mapa de descido ao seu app. Ó, gente, tem esse aqui que é a casa do desafio, blá blá blá. E aqui é a loja que a gente pode comprar as roupas, canequinhas. Vou mostrar aqui como é. Olha. Ó, casaco, camisa, esse almofada, caneca. Ótimo, eu agradeço. Não, não foi nada. É sim. Gente. Então eu. Como assim? Tu tá falando sério? Gostei. Faz alguma coisa, Júlio. Eu tirei comida, cara. Eu sou embora. Tira a máscara dele, Júlio. Tira a máscara dele. Estranho, maluco. É um estranho. Vai embora. Júlio, segura ele. Tira a máscara dele. Meu Deus. Volta, Júlio. Meu Deus. É máscara. Uma máscara. Oi? Ele é forte. Júlio, cuidado. Cuidado. É. Ele é forte. Ele não vai. Ele não vai. Ele é muito forte. Olha uma máscara. O Ian passou assim. O Ian faz. É uma máscara mesmo. Ela tem tudo dentro. Ele saiu, você viu? Saiu assim. Não tinha. Eu não peguei a máscara. Não sei se tem alguma coisa, armadura. Gente, ele tá dentro da casa. Rápido. Rápido, Júlio. Rápido, Júlio. Peraí, eu quero ver aqui. Peraí, não tem. Vamos lá, pessoal. Assim. É estranho. Deu uma. A gente deixou o tecido no acabou. Não, deixa acesa. Deixa acesa. Absoluto. Deixa acesa. Será que ela acabou? Eu tenho certeza absoluta. Eu sei que você. Espera aí. Significa que algo não tinha certeza disso. Agora eu sei o que está acontecendo. Aqui, acho. Essa é o cara que assustado. Eu lembro. Nossa, mano. É porque. É por isso que você. Ele foi embora. Ele foi embora. Graças a Deus, não. Ai, graças a Deus não. A gente sabe quem é. A gente sabe quem é. Eu queria tirar a máscara dele. Você não deixou tirar a máscara dele.
gente tirava a máscara dele também, gente. A gente tirava a máscara dele. Liga pra empresa que observa as câmeras. Sim. E pede pra eles ficarem monitorando o caso Se vê em algum momento que ele tirou. ou que alguém abre a porta, tipo, pra avisar pra gente. Sim. Eu gostaria de falar com você sobre Porque a gente a segurança também não funciona, gente. Ele chega, depois tem que ir embora, ele tem muita força. Ô Thomas, Não, que ele não é velho. Eu tenho certeza que ele não é velho, porque ele pegou muita força aqui. Chegou quase a machucar. já Sim, que ele é muito forte. ele pegou a costura do apartamento dela, né? E vai fechar tudo. Sabe que Pra ter certeza que ele não vai em voltar. algum tempo ele confia em a Hannah Talvez você deixe esse aberto. Vamos fechar, vamos descer e fechar. Vamos fechar, e é isso, é. Se vocês viram alguma coisa que a gente não Ele- viu, comenta Dá aí. pra ver como é o rosto dele, eu quero tirar a máscara dele. Se ele aparecer aqui, eu vou tirar a máscara dele, gente. Gente, explode dentro do live, porque eu vou tirar a máscara dele. Pela força dele. Mas é bem assustador. Então vamos lá, vamos fechar as coisas. Vem. Deus do céu, gente. Evite isso. Receba seus presentes com o envio mais rápido do Brasil. No começo de tudo, um nerdola está falando. Pelo que o garoto acabou de dizer, os alunos ficam sem acreditar nele. Mas Rona afirma que realmente está namorando com Milton. E após essa revelação, Kurosa sai correndo da sala. E Milton vai atrás dela e questiona se ela era a responsável por espalhar rumores a respeito de sua namorada. Nisso, a garota continua na dela. E ele pergunta o que teria levado ela a fazer isso. E Kurosa explica que fez isso apenas para rebaixar a Rona, pois ela quer ser a número 1 do colégio. E além disso, ela diz que não quer deixar a Rona tirar mais nada dela. Então Kurosa revela que elas duas são irmãs gêmeas. Nisso Milton fica sem acreditar. E a garota explica que elas são gêmeas fraternas. E ele comenta que o sobrenome delas são diferentes. Então Kurosa explica que na quinta série os seus pais se divorciaram. E por isso ela acabou ficando com o sobrenome de sua mãe. E após isso, ela voltou a se casar. Nisso, ela e sua mãe voltaram a morar com sua avó. E Kurosa revela ter repulsa de ser a irmã da Runa, pois ela sempre soube chamar mais a atenção. E por conta disso, ela era animada por todos na família. Já a Kurosa, ela era mais reservada e sempre teve dificuldade em se expressar. E a garota explica que por ela ser assim, ela que precisou se mudar e trocar de nome quando seus pais se separaram. Ou seja, a única que tinha que se adaptar a todas as mudanças da vida dela era ela. E não a sua. Eu acho Foi a partir que- desse momento que Kurosa entendeu que para Muito ser bem. feliz, ela deveria se tornar uma garota parecida com Runa. Porém, ela se recusa a fazer isso. E ao invés de se tornar uma cópia da sua irmã, ela decidiu provar que também pode ser amada, sendo uma garota diferente. Porém, ao fim disso tudo, Kurosa ainda vê sua irmã como a número 1. Nisso, Milton entende o motivo dela, ter espalhado aquele rumor sobre Runa. E embora ele ache aquilo errado, ele diz entender os sentimentos dela. Ótimo. A garota espalha para a escola toda que tua mina é horrível e rodada, e tu entende o sentimento dela, tá bom? Mas, ao ouvir isso, a garota fica uma fera e diz que ele não entende nada sobre sua vida. Isso ele explica que realmente não sabe o que ela sente em relação aos seus pais. Porém, Contei finalmente, pois assim como ela, ele também tem dificuldade de expressar esses sentimentos. E ao olhar Runa, ele explica que também sente uma aura muito que diferente tudo dela, pois a garota a é sincera pessoa com todos e trata qualquer um de forma pode natural, fazer sem sobre hesitar. E embora ela seja eu uma vi pessoa que radiante, fez para Ryuto, com imagina também a ele pessoa por essa realmente mental. Afinal, ele só iria em sofrer se seu fizesse lado isso. agora. E ele afirma que um dia Kurosa vai conhecer alguém compatível com ela. E Isso ele é legal, aconselha sua ela a ser uma parte. garota da qual essa pessoa irá amar. Nisso a garota tenta rebater as falas dele, porém ela acaba tropeçando e pede para ele deixar ela sozinha. E pede para voltar para a sala e a mãe elogia a coragem dele em revelar que namora a Runa. E a garota, por sua vez, questiona se isso não seria um problema para ele. Afinal, ele não queria que as pessoas soubessem que eles namoram. E ele explica que não teve escolha, Mas ele precisava esse defender a honra dela. E ao não ver isso, tá. a garota se emociona e ela percebe que eles também haviam ouvido esses boatos. Então Runa se questiona quem teria começado essa história. Porém, ela deixa isso de lado e se diz por não ter contado sobre esses rumores para ele antes. E ela também
fala sobre sua relação com sua irmã e diz que elas não se dão bem. Porém, para a Runa, Kurose ainda é uma boa menina. E ela questiona se ele teria acreditado nesses rumores. E Ryuto responde que não. Porém, ela o lembra de que ele não sabe como ela era antes dele namorarem. Mas Ryuto afirma que gosta de quem ela é atualmente, portanto seu passado não importa para ele. Porém, ele diz que já conhece ela tempo suficiente para saber que ela não faria esse tipo de coisa. Eu acho que tudo realmente. Isso, ela se sente mais motivada a esquecer esses eu nunca rumores faria do seu passado. dos Ela se questiona por que sua irmã sentimentos. na sua escola. Enquanto isso, Pode ser que existe que pois ela afirma estar começando a gostar de Ryuto. de nós, ele sempre com um sorriso. Imagino que aconteceu que nós disso. Normalmente, e com isso ele deduz que as pessoas só ficaram impressionadas com isso na hora. Afinal, todos devem ter outros assuntos para tratar, ao invés de ficar dando atenção ao relacionamento dele. E bem, na hora do intervalo, ele conversa com o Nyo, e ele explica que ficou muito feliz quando ele disse que gostaria de gostar de algo que ela gosta, e por isso ela também quer fazer o mesmo. Então ela pergunta o que ele costuma fazer quando está livre, e de início ele reluta em dizer o que faz, mas no fim ele revela que quando está livre apenas assiste gameplays e coisa do tipo. Ele conta que seu streamer favorito é um cara chamado Ken, e enquanto ele fala sobre esse cara, Runa começa a viajar, pois não entende nada desse papo de nerd. E quando ele volta a olhar para ela, ele percebe que a garota estava boiando no assunto. E para tranquilizar a situação, Runa diz que irá assistir uma dessas lives de gameplay. Então ele mostra o celular um dos vídeos de Ken. Enquanto eles assistem, ele nota que ela já está começando a gostar mais dele. E Ryuto sente que se isso for verdade, eles já podem dar mais um passo nessa relação. Mas antes de tomar qualquer decisão, ele vai até os seus amigos para perguntar qual seria a forma mais eficiente de conseguir beijar. Porém, eles ficam nervosos, afinal, ele está perguntando para as pessoas erradas. Ainda pior, eu não sou muito legal com ele. Mas eu conto que foram longe demais. Ó, eu desisto. Nisso, Runa fica muito empolgada e revela que não vai a esse parque desde o primário. E após ela ter aceitado, Ryuto comemora, pois acabou de concluir o primeiro passo da operação Quero Segurar a Mão de Runa. Então, o garoto explica que o seu plano consiste em chamá-la para dar um passeio de barco, e quando ela tentar entrar, ela irá segurar sua mão. E enquanto ele viajava, Ryuto simplesmente não estava prestando atenção nenhuma na aula. Mas a professora pede para ele responder uma questão do livro, e Kurose salva sua pele e diz para ele qual era a questão que a professora estava falando. E quando ele volta a sentar, Kurose pede para ele não a odiar. Nisso Ryuto tranquiliza e diz que não a odeia. E bem, o dia do encontro chega, e Ryuto tenta colocar em prática o plano de chamá-la para andar no barco. Porém, ela o interrompe e ele dá uma marmita feita por ela exclusivamente para ele. E quando ele tira a tampa, ela demonstra estar preocupada com a opinião dele a respeito do prato. Mas quando ele experimenta, Ryuto confirma que a comida estava boa. Isso não é brincadeira, Luiz. Você foi marcado. E quando percebe isso, Eu estou com tanto medo. até que eles voltam a passar pelos barcos. Então eles decidem entrar em um. Mas quando ela vai entrar, a garota tropeça. Nesse momento, Ryuto entra em ação, porém ele não consegue segurar na mão dela a tempo. E enquanto eles passeiam, Ryuto tenta se acalmar e diz para si mesmo que logo mais ele terá outra chance de segurar na mão da garota. E após isso, ela comenta que o passeio de barco foi bem divertido. Mas ao olhar para ele, ela nota que Ryuto aparenta estar chateado com algo. Então o garoto se pega em um conflito interno, pois se ele deixar claro que quer tocá-la, Runa vai notar as segundas intenções dele e irá deixar ele fazer qualquer Caramba, coisa que ele valeu. Porém, Ryuto não quer que as coisas sejam assim, pois isso o tornaria igual aos seus ex-namorados. Eu não consigo entender como vocês podem achar que isso é engraçado. Pouco tempo antes de terminarem com ela. Ao ouvir isso, ele afirma que não estava pensando em nada disso. E quando ele diz que ele estava com uma expressão muito séria no rosto. Continua em breve a parte 3, a parte 4. E ele explica que, na verdade, estava pensando em andar de barco com ela mais uma vez. E então, ela aceita andar de barco com outra. Tchauzinho, galera. Bye, bye.